Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite quem está entrando aí. Estamos na nossa live de capítulo 8 do livro Fundamentos do Lar Cristão. Vocês estão me ouvindo direitinho? É um capítulo um pouco mais curto, mas muito importante desse livro que nós estamos fazendo a leitura através da live. Tudo bem com vocês? Então vamos começar nossa live. Já são 8 horas. Falta um minutinho, vou aguardar mais um minutinho. Até o Instagram ir avisando. Eu queria saber se vocês que já estão aqui assistindo ao vivo, se vocês estão acompanhando todas as lives, se tem alguma coisa para dizer, alguma dúvida, algum comentário. Enquanto isso, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar para começar a nossa live, a nossa leitura. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor Deus, por mais um momento em que estaremos aqui abrindo a palavra do Espírito de Profecia e lendo mais um capítulo deste livro, ó Pai. Que possa servir não somente para mim, que estou nessa leitura, mas também para todos aqueles que estão aqui comigo, que assistindo agora, ou aqueles que vão assistir depois, que o Teu Santo Espírito possa conduzir a mente de todos nós a aceitarmos essas palavras Tuas através do Espírito de Profecia. Fica conosco do início ao fim dessa live, abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar a ler capítulo 8, Casamentos Apressados. Como eu mesma tinha publicado aí no feed, não teve como, a nossa live estava sendo aos sábados à noite, né? Mas não teve como eu fazer mais no sábado à noite, porque ontem eu tive um compromisso na igreja de manhã e tive um compromisso em outra igreja à tarde. Então eu estava muito cansada para poder falar mais um pouco aqui à noite. Aí eu resolvi marcar para agora, para hoje, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 8, Casamentos Apressados. Relacionamentos imaturos. Casamentos precoces não devem ser incentivados. Uma relação tão importante como a do casamento e tão vasta no alcance de seus resultados não deve ser assumida precipitadamente, sem preparo suficiente e antes de estarem bem desenvolvidas as capacidades mentais e físicas. Rapazes e moças se casam sem ter juízo e amor amadurecidos, sem sentimentos elevados e nobres, e assumem os compromissos de um casamento completamente guiados pelos desejos da juventude. Compromissos assumidos por pessoas muito novas frequentemente têm resultado em uniões infelizes ou em separações vergonhosas. As uniões precoces, formadas sem o consentimento dos pais, raramente são felizes. As afeições juvenis devem ser refreadas até chegar o período em que tenham idade e experiência suficientes para tornar sua manifestação correta e segura. Os que não se controlarem estarão em perigo de viver uma existência infeliz. É muito forte tudo isso, né? E como a gente tem visto acontecer isso entre os nossos jovens. Casamentos precoces, precipitados, os jovens não estão preparados, né? Estão sendo levados por sentimentalismo, sem pensar que aquilo ali tem um resultado muito, muito posterior, né? É uma coisa para o futuro. Muitas pessoas não pensam que o casamento é para a eternidade, né? É para um levar o outro para a eternidade. E o que o Espírito de Profecia diz aqui sobre que esses compromissos que são assumidos por pessoas muito novas é o que a gente está vendo acontecer muito, muito mesmo. Separações vergonhosas entre os jovens que se casam e logo passam um tempinho e já se separam, né? Continuando. Um adolescente é incapaz de julgar se uma pessoa tão jovem quanto ele é adequada para ser sua companheira por toda a vida. Depois que se tornam mais maduros,
Veem-se presos um ao outro por toda a vida, e talvez absolutamente despreparados para fazer feliz um ao outro. Então, em vez de tornar sua situação a melhor possível, surgem críticas e a brecha que os separa se amplia, até que se estabelece a indiferença e a negligência de um para com o outro. Para eles, não existe nada de sagrado na palavra lar. A própria atmosfera é envenenada por palavras rudes e censuras amargas. Gostei muito dessa frase, né, que o espírito de profecia diz que a pessoa que está na idade muito jovem, muito adolescente, ele é incapaz de julgar se uma outra pessoa da mesma idade que ele é adequado para ser seu companheiro ou sua companheira por toda a vida, né? É muito importante entendermos isso, que não há maturidade suficiente ainda, né? Os casamentos precoces produzem grande parte dos males que predominam hoje. O casamento realizado cedo demais não promove nem a saúde física, nem o vigor mental. A razão é bem pouco exercida nesse assunto. Muitos jovens agem por impulso. Esse passo, que os afeta seriamente para o bem ou para o mal, e que será uma bênção ou maldição por toda a vida, é muitas vezes dado precipitadamente, movido pelo impulso do sentimento. Muitos não darão ouvidos à razão ou à orientação de um ponto de vista cristão. Então, nós vimos também ali no capítulo 7, na outra live, que as pessoas estão tão cheias de sentimentos que não ouvem os conselhos de quem já tem mais experiência, né? De pessoas que querem dar um conselho na racionalidade ali. E aí eles dão esse passo precipitado e se tornam infelizes. E é muito importante dizer, né, que os jovens agem por impulso e que os casamentos precoces, aqui é dito com bastante firmeza, que eles produzem grande parte dos males que predominam hoje. Sejam males entre a família ou fora da família, né? E que um casamento apressado e realizado cedo demais não vai promover a saúde física para aquele casal e nem o vigor mental. O amadurecimento vai ter que ser precoce e às vezes de uma forma errada, né? Não amadurece totalmente. Satanás está constantemente ocupado em levar jovens inexperientes à união matrimonial. Mas quanto menos nos orgulharmos dos casamentos que estão sendo realizados, tanto melhor. Então, é isso. Quanto menos a gente tiver orgulho desses casamentos apressados que estão acontecendo, é melhor. Por quê? Porque muitos e muitos casamentos que estão acontecendo, não apressadamente, entre jovens que não têm maturidade e experiência suficiente, não são uma obra de Deus, não é uma união de Deus. Ellen White deixa bem claro que é uma obra que Satanás está sempre ocupado, que é em levar os jovens a essas uniões, a esse tipo de casamento, um casamento apressado. Como consequência de casamentos apressados, mesmo entre os que se dizem do povo de Deus, há separações, divórcios e grande confusão na igreja. E é complicado, né? Porque é coisa que a gente tem visto. E sabe uma coisa que eu acho interessante pontuar? É que às vezes a gente vê um casal novo na igreja, novo que eu digo assim, de jovens, e aí todo mundo já fica perguntando logo quando que vai ser o casamento. E essa pressão psicológica daqueles que ficam falando, pressionando, são pessoas que acabam ajudando nessa obra do inimigo, para que o casamento seja muito precipitado e apressado, né? E que depois pode haver até um divórcio, uma separação, uma confusão na igreja, por conta de que alguns ficaram fazendo a cabeça daquele casal para se casar, né? Uniões perigosas. Há jovens que receberam... gente, deixa eu voltar aqui que eu pulei. Que contraste entre o procedimento de Isaac e o que é praticado pelos jovens de nossos tempos, inclusive muitos cristãos. Os jovens frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual apenas o eu deve ser consultado.
Muito antes de atingirem a idade de homens ou mulheres adultos, julgam-se competentes para fazer sua escolha sem o auxílio dos pais. E aí os pais permitem, né? Acham que eles têm capacidade. Em geral, uns poucos anos de vida conjugal são suficientes para evidenciar seu erro, mas muitas vezes tarde demais para impedir os resultados indesejados. A mesma falta de prudência e autocontrole que determinou a escolha precipitada faz o mal se agravar, até que a relação matrimonial se torne um peso insuportável. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nesta vida e sua esperança de salvação. É um trecho aqui, né, de Patriarcas e Profetas que está no livro, que ela está fazendo uma comparação entre o que foi a vida de Isaac com respeito ao casamento e a dos jovens de hoje, que se a gente for parar para pensar, é mesmo muito, é um extremo, né, é um contraste muito grande, porque Isaac, ele mesmo não foi escolher, né, ele deixou que Deus mostrasse para aquele servo, né, de Deus. Para aquele servo do pai dele que foi ali. Então, eu achei muito importante essa frase aqui, que diz que os jovens, eles acham que apenas o eu deles deve ser consultado, né? E que eles se julgam competentes para fazer a sua escolha sem o auxílio dos pais. E muitas vezes isso só traz tristeza. E aí aquele impulso que o jovem teve é uma mistura de sentimentos muito rápida que logo vai passar. E aí depois vai vir só a parte ruim, né? A relação matrimonial pode se tornar um peso insuportável, aqui que o espírito de profecia diz. Uniões perigosas. Há jovens que receberam a verdade e foram bem por algum tempo, mas Satanás os envolveu em sua rede por meio de uniões insensatas e casamentos desaconselháveis. Ele percebeu que essa seria a melhor maneira de desviá-los dos caminhos da santidade. Tem muito a ver com o capítulo passado que a gente leu, sobre o casamento em julgo desigual. E uma maneira de Satanás afastar uma pessoa de Deus é uni-la com um descrente, né? E isso acontece muito com os jovens. Eles acham que pela empolgação que eles têm da juventude, vão conseguir transformar a vida daquela pessoa que ele vai levar em casamento, né? Foi-me mostrado que a juventude de hoje não tem verdadeira noção do seu grande perigo. Há entre os jovens muitos que Deus aceitaria como obreiros nos vários ramos de sua obra, mas Satanás barra seus passos e assim os captura em suas teias. Eles se afastam de Deus e se tornam incapazes para a obra dele. Satanás age com astúcia e persistência. Ele sabe exatamente como enlaçar o imprudente e é alarmante que poucos conseguem escapar de suas armadilhas. Eles não veem o perigo e não se protegem um ao outro sem buscar a sabedoria de Deus ou daqueles a quem ele enviou para os advertir, reprovar e aconselhar. Consideram-se autossuficientes e não desejam ser contidos. Então dá para perceber que toda essa impetuosidade, todo esse impulso que o jovem tem para o casamento, né, na maioria das vezes quando eles fecham os ouvidos para a voz de Deus e acabam ouvindo a voz do inimigo, né? Se afastam de Deus, se tornam incapazes para a obra de Deus, sendo que seriam ótimos obreiros aceitos por Deus. E eles não se protegem contra os enganos de Satanás, e Satanás vai ajudar nessa afeição de um jovem por outro, né? E sem buscar a sabedoria de Deus, eles caem em uma união indesejável, em um casamento apressado. Conselho a um adolescente. Suas ideias imaturas a respeito do amor em relação às meninas não passam uma boa imagem de você. Se continuar nessa direção, seus estudos certamente serão prejudicados. Você será levado a se envolver com companhias impuras. Seus caminhos e os dos outros serão corrompidos. É assim que seu caso me foi apresentado. E enquanto persistir em seguir seu próprio caminho,
Qualquer pessoa que desejar ajudá-lo, influenciá-lo ou contê-lo, encontrará a mais determinada resistência, porque seu coração não está em harmonia com a verdade e a justiça. Olha só, aqui tá isso aqui faz parte de um manuscrito de Ellen White e foi um conselho que ela deu para um adolescente. E ela viu que era um menino com ideias muito imaturas a respeito do amor, né? E que essas ideias não estavam passando uma boa imagem desse jovem, desse adolescente. E a partir disso, ela viu que ele seria levado a se envolver com companhias impuras. E que tanto os caminhos dele como dos outros que ele ia ter contato seriam caminhos corrompidos. Então a gente precisa prestar muita atenção nos nossos jovens, se eles estão indo por um caminho assim. Qual a ideia que eles têm de casamento? Qual a ideia que eles têm de relacionamento? Qual é o exemplo que eles têm em casa? Se nós lidamos com jovens na nossa igreja que não têm bons exemplos de casamento em casa, nós precisamos nos unir para mostrar para eles essa verdade aqui que Deus deixou através do espírito de profecia. Achei muito importante que ela diz assim para esse adolescente que se ele continuar nessa direção, os estudos dele vão ser comprometidos e prejudicados. Quer dizer, os nossos jovens hoje às vezes não pensam nos estudos, não pensam nessa parte intelectual e ficam preocupados com essa parte toda hormonal da vida deles, desse período, né? E isso traz um prejuízo muito grande para os jovens. Agora o último bloco aqui, porque esse capítulo é bem pequenininho. Diferença de idade. Quem pretende se casar pode não ter riquezas, mas deve ter a bênção maior da saúde. E na maioria dos casos, não deve haver diferença muito grande de idade. A negligência quanto a essa regra pode resultar em sério dano para a saúde do mais jovem. E é comum os filhos serem lesados física e mentalmente. Eles não podem receber de um pai idoso o cuidado e o companheirismo que os mais jovens exigem. Estão sujeitos a ficar privados do pai ou da mãe pela morte deles, justamente quando o amor e a orientação seriam mais necessários. Então aqui também tem um conselho muito bom e não é um conselho só para os jovens e adolescentes, é a respeito da diferença de idade. Ela deixa bem claro, né? Deus, né, na verdade, nos deixa bem claro através do espírito de profecia, da pessoa de Ellen White, que o que importa não é a condição financeira da pessoa, mas sim a saúde que essa pessoa tem, que você vai se ligar, que você vai se unir. E ela não diz aqui que é uma regra que tem que ter uma idade próxima, mas ela diz que na maioria dos casos não deve ter uma diferença muito grande de idade. Aí ela traz o porquê, né? Porque os filhos vão precisar da energia física de ambos os pais, tanto do pai quanto da mãe. E se há uma diferença de idade, um vai sofrer o prejuízo, né? É que ela coloca que os filhos não podem receber de um pai idoso o cuidado e o companheirismo que teria com um pai mais jovem. Então também é um conselho aí para nós, para as mulheres que estão solteiras, que se forem se unir em casamento, pensar nessa parte também com relação à idade, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário para fazer, vou aguardar alguns segundos aí até chegar alguma pergunta, algum comentário, porque o capítulo já acabou. Foi bem curtinha essa live, 20 minutos apenas de leitura, mas são ótimos conselhos, ótimos admoestações, né? Para que a gente possa colocar em prática se algum de vocês ainda é solteiro, jovem, né? Ainda não escolheu, ou está num namoro que precisa saber realmente se esse namoro é de Deus ou não, se Deus aprova ou não. E aí nós temos aqui nesse capítulo o que Deus diz sobre os casamentos apressados, jovens que se unem em casamento precoce, a importância do casamento, a importância de se assumir esse compromisso com mais maturidade, né? E aqui fica um ponto de oração para que nós possamos
orar pelos jovens de nossa igreja, para que eles busquem mais a Deus e busquem mais a sabedoria do espírito de profecia para poderem entender o que Deus quer para a vida deles e não recusarem, né, essa palavra do Espírito Santo. E se você tem a oportunidade de ter contato com jovens, com adolescentes que estão namorando, apresentem esse capítulo para eles. Olha só como é curto, tá vendo? Muito curtinho. Dá para ler, eu li aqui em menos de 20 minutos e ainda parei para fazer comentários. Os nossos jovens precisam aprender sobre isso, tá bom? Livro Fundamentos do Lar Cristão, capítulo 8, Casamentos Apressados. Então foi isso, tá? Eu vou fazer a oração final agora. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem fazer. E se lembrar de alguma coisa, pode comentar que a live vai ficar salva. Pode me mandar mensagem no privado também. Certo? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai querido e amado, obrigada, Senhor, por esses momentos com a leitura deste livro tão edificante para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa as nossas famílias, de todos nós que estamos conectados. Abençoa também, Senhor, daqueles que irão assistir depois essa live. E eu peço principalmente pelos jovens da nossa igreja, aqueles que ainda não estão namorando, que eles considerem esses conselhos teus, que eles ponderem na escolha de alguém para se relacionar. Também peço por aqueles jovens que já estão namorando, Senhor, que já estão em relacionamento, para que eles pensem realmente se o Senhor aprova ou não e que o Senhor mostre a cada um deles se isso é do teu agrado ou se não é. Fica conosco nessa semana que começa, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então é isso, queridos e queridas. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live. O capítulo 9 é sobre divórcio. Divulguem bastante, porque esse capítulo é muito importante. Tá bom? Tem conselhos aqui para alguém que está pretendendo se divorciar, conselho para um casal separado, para uma esposa maltratada, para um marido abandonado por uma esposa. Esse capítulo é um pouquinho grandinho, eu vou ver se eu consigo alguém para ler junto comigo, para ajudar nos conselhos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.